A paz do Senhor para você que está nos ouvindo. Eu quero compartilhar com você um texto da palavra que se encontra em Romanos capítulo de número 3, melhor dizendo, versículo 7. E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador. É interessante que o apóstolo Paulo está falando à igreja em Roma a respeito da universalidade do pecado e colocando tanto os judeus como os gentios debaixo do mesmo pé de igualdade. Apesar dos judeus terem o privilégio e a prioridade da parte de Deus para receber a aliança, receber os profetas, Deus mostra através desse texto que todos os homens são indesculpáveis diante da sua presença. Mas o argumento aqui é interessante, porque o apóstolo Paulo assume a posição de um diálogo, apesar de ele não estar conversando com um grupo específico, mas ele está imaginando como os judaizantes estão argumentando a respeito de, muitas vezes, por causa da justiça de Deus, por causa da verdade de Deus, ter vindo à tona por causa da mentira do homem, por causa da injustiça do homem. E aí ele imagina que os homens estão tentando tirar algum proveito disso, já que no final de todas as coisas o nome de Deus é glorificado. Ou seja, em outras palavras, será que o homem fazendo mal e assim fazendo refletir o caráter de Deus perfeito e fazendo aparecer essa distinção entre o homem e Deus, entre o servo e o Senhor, entre aquele que é limitado e o que é ilimitado, isso não contribui de uma forma para que Deus seja glorificado? E aí poderia, por exemplo, se pensar na anistia do pecado, em deixar para lá, já que o homem está contribuindo para a glória de Deus. Mas o apóstolo Paulo responde: de maneira nenhuma, porque não é o fato da mentira do ser humano, da injustiça, da rejeição do Messias, que faz nascer em Deus algumas virtudes. O apóstolo Paulo mostra que tudo isso já pertencia ao caráter de Deus: a justiça, a verdade, a misericórdia, a perfeição, a verdade, tudo isso já fazia parte da essência de quem Deus é. Então nós podemos imaginar, para não dar lugar ao pecado, para não proliferar essa ideia de que o fato de nós fazermos coisas erradas e não correspondermos à vontade de Deus, não torna Deus mais santo, não torna Deus mais verdadeiro, não torna Deus mais fiel. Ele é fiel, verdadeiro e justo, independente de nós. É isso que o apóstolo Paulo está tentando mostrar. E muito mais, ele mostra que Deus é justo porque condena justamente o pecado na vida do ser humano, o pecado na vida do homem. Ele mostra que a condenação dessas pessoas é justa, porque elas estão se afastando da vontade de Deus. É interessante pensarmos como o ser humano tem procurado caminhos estratégicos e muitas vezes astuciosos para tentar justificar o seu pecado. Como diz lá em Romanos capítulo 6, por exemplo, quando a graça de Deus é muito mais abundante do que o pecado do homem. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aí novamente um questionamento: será que pecando mais, a graça de Deus não seria mais abundante? E o apóstolo Paulo diz: de maneira alguma. Pecaremos para que a graça de Deus abunde, para que ela seja maior? De maneira alguma. Quando nós temos um encontro com Deus, quando a graça nos alcança, ela nos afasta do pecado e não se torna um motivo para nós pecarmos mais. Que Deus te abençoe, reflita sobre isso e lembre-se: a confissão do pecado, a mudança de vida, a transformação da sua história é o que Deus quer. Que Deus te abençoe ricamente. E lembre-se, Deus é santo e você também precisa ser, para que Deus seja glorificado.